Romanos 7,18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com o efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é esse que faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Queridos, em nossa comunidade cristã, nós temos conversado sobre um tema que, assim como todos os outros temas, e talvez todas as doutrinas bíblicas, são de suma importância. Então, quando você olha para a Bíblia Sagrada, não existe uma doutrina bíblica que seja mais importante do que a outra. Todas são valorosas e todas são necessárias você entender, você aprender, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver. Então não existe o grau, essa aqui é mais relevante do que essa aqui. Na Bíblia Sagrada não existe isso. Tudo que há na Bíblia Sagrada é de suma importância para que você e eu possamos aprender. Então eu tenho proposto trazer aos irmãos, porque na verdade é algo que Deus colocou em meu coração, o tema dualidade. E é sobre isso que nós temos falado aqui em nossa igreja, em nossa comunidade cristã, quando o pastor Rodrigo sobe. Já faz 2 domingos que tenho abordado esse tema sobre a dualidade. E para você que está chegando agora, recapitulando rapidamente, nós temos falado nesses 2 últimos domingos, e esse é o terceiro sobre este tema, que o ser humano ele é dotado de 2 essências e é dotado de 2 naturezas. E por 2 essências, a essência material e a essência espiritual. E por 2 naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. E essas 2 essências e essas 2 naturezas, elas vão gladiar-se entre si, elas vão lutar entre si, elas vão guerrear entre si. Uma se opõe à outra, a natureza carnal se opõe à natureza espiritual, que se opõe à natureza carnal. Automaticamente há uma guerra em nosso ser, e é justamente isso que Paulinho está falando em Romanos capítulo 7, verso de número 18 em diante. O que é que Paulo fala nesses versículos de Romanos 7, 18 ao 25, Paulo está falando dessa guerra no seu interior. Paulo está falando dessa oposição, o partido da natureza espiritual contra o partido da natureza carnal. Um se levanta contra o outro, um é opositor do outro, um está lutando contra o outro, um é inimigo do outro. E nós falamos nos domingos passados, porque por causa do nosso rodízio de pastores, pois já falei que Lagoinha, São Miguel Paulista, não está fundada no pastor Rodrigo, pois se um dia esta igreja está fundada no homem, ela está fadada ao fracasso. Toda e qualquer comunidade cristã que se levanta, que tem as raízes pautadas no homem, está pautada no fracasso, está pautada na natureza carnal. Isso aqui não diz respeito a mim. E essa comunidade cristã, esta obra em São Miguel Paulista diz respeito ao Cristo, fala do Cristo, nasceu por causa do Cristo. Então, por causa dos nossos rodízios de pastores, incluindo eu, não estou todos os domingos nos 2 cultos. Então, algum domingo à noite, outro de manhã e assim vice-versa. E nós temos conversado desta forma. O primeiro domingo, quando nós falamos sobre a dualidade, eu falei sobre a dualidade, o nosso dilema. Pois, se você perguntar para mim qual é a maior dificuldade de ser cristão, a maior dificuldade de ser cristão é justamente essa guerra em nosso ser, a natureza carnal lutando contra a natureza espiritual. O segundo tema já fala sobre a dualidade, o não.
pois é necessário Deus falar não para determinados pedidos, vontades, desejos, atitudes e o não nós vimos que pode ser a maior bênção que Deus pode nos dar. Quando Deus fala não, este não pode ser a maior bênção que Deus pode nos dar. Hoje, quero continuar sobre o tema dualidade. Entretanto, embasado nas palavras do meu amigo Paulo, em Romanos capítulo 7, do verso 18 ao verso número 25, eu quero falar sobre dualidade, o mal. Porque quando Paulo diz no verso de número 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, é esse que faço. E quando eu leio meu amigo Paulinho, eu percebo que há um mal. E quando eu percebo que há um mal, eu percebo que não é um mal que Paulo está falando na sociedade. Não é um mal político. Não é um mal de guerras internacionais, de países contra países. Não é um mal de opressão de uma pessoa contra outra, de um patrão contra o empregado. Não é um mal de um senhor contra um escravo. Não é desse tipo de mal que Paulo está falando, apesar de ser mal. Paulo está falando do mal dentro dele. Um mal que habita nele. Pasmem, Paulo é o Paulo. Paulo, ao meu ver, é o cara. Eu estimo, eu aprecio os escritos e a personalidade de Paulinho. Ele não esconde quem é. Ele não camufla quem é. Ele não coloca uma máscara no rosto e finge ser um crente bonito nos domingos de manhã, nos domingos à noite. Paulo é o que é. E Paulo diz, dentro de mim há um mal. Então quando você olha para Paulo, um exemplo, um modelo de cristão, é um cara que escreve mais de 50% do Novo Testamento, lavado, remido, regenerado, com vestes brancas, e ele diz, tem um mal em mim. Há um mal morando dentro de mim. Eu não consigo fazer o bem que quero, mas o mal que não quero, é isso que eu estou fazendo. Então, se Paulo, que é Paulo, entende, conhece a si, por que você e eu não conseguimos, como cristãos e discípulos de Cristo, entender a nossa fragilidade, debilidade e também a nossa natureza pecaminosa? Irmãos, se Paulo tinha um mal dentro dele, não há um mal em mim. Não há um mal nesta igreja. Ou permita-me ser ousado, esta igreja não é composta por gentes más. Desculpa. Engana-se quem quer. Porque há um mal, natureza carnal, natureza pecaminosa, há um mal dentro de cada um de nós. A pergunta é, de onde vem a ideia de mal e que mal é esse que Paulo está falando? E claro, nós não temos que buscar nas academias, nas filosofias para poder falar sobre o mal. Nós temos que voltar os nossos olhos às Sagradas Escrituras, porque quando eu volto para as Sagradas Escrituras, eu poderia entender e dizer para você com toda a autoridade que ela tem autoridade. Então eu digo com autoridade porque ela me dá autoridade para dizer que ela tem autoridade. A própria Bíblia Sagrada, ela se auto-intitula como palavra de Deus, como revelação de Deus, como oráculo de Deus, que foi desvendado, e ela trata sobre o mal, ela também não esconde o mal. Ela não camufla o mal, ela fala sobre o mal da sociedade, o mal político, o mal em nós, o mal através de nós. A Bíblia Sagrada fala sobre o mal. Então temos que voltar os nossos olhos para a Bíblia Sagrada, porque é nela que está contido sim o mal. Agora vamos falar como o pastor que sou. Eu lido com o mal todo dia. Eu escuto o mal que é feito para alguns irmãos todos os dias. Então, quando eu falo de serviço eclesiástico, ministério, pastoral, eu lido com o mal todo dia.
seja pelas redes sociais, alguém chorando, aconteceu, vítima do mal. Então o mal, ele faz parte sim deste universo, e é necessário você e eu, nós falarmos, refletirmos um pouquinho sobre esta parte da nossa dualidade, que é o que nós chamamos de mal. Então, baseado em Paulo, em Romanos, capítulo de número 7, verso de número 18, eu percebo em primeiro lugar que o mal, ele é uma possibilidade. E eu sempre disse isso aos irmãos e repito, gostaria eu que você fosse os crentes de Bereia, escrevesse, anotasse. Então o mal, ele é o quê? O mal, ele é uma possibilidade. Paulo, quando diz no verso de número 19 em diante, ele mostra isso. Paulo está dizendo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, é esse que eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Esta expressão, o mal está comigo, denota que o mal, ele é uma possibilidade. E quando Paulo fala sobre o mal, Paulo está voltando os seus olhos para Gênesis. Paulo, se você ler Romanos, os capítulos que antecedem o capítulo 7, os capítulos que sucedem o capítulo 7, você vai ver que Paulo sempre está trazendo à tona Adão. Então Paulo está falando da queda, Paulo está falando de lá no jardim do Éden, quando o homem ele peca, quando o homem se rebela. E nas palavras de Paulo, nós vamos ver que o mal, ele é uma possibilidade. E quando Paulo ele fala da possibilidade, eu percebo olhando para Gênesis, que eu não posso deixar de atrelar um item com o outro, que o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. É o que está escrito em Gênesis. Só que existem muitos significados para a imagem e semelhança de Deus, e talvez você já ouviu isso muito. Só que de todos os significados possíveis e verdadeiros, acerca de o que significa a imagem e semelhança de Deus, eu entendo que imagem e semelhança de Deus, acima de tudo, significa ser livre como Deus é livre. Logo, se eu fui criado um ser livre como Ele é livre, existe em mim a possibilidade de virar as costas de Deus, que já é o mal. Virar as costas para Deus. E o que foi que Adão e Eva fizeram com a sua liberdade? Viraram as costas para Deus. O mal como possibilidade, eu quero que você entenda isso, ele é um mal que existe, mas não é real. Porque o termo possibilidade significa aquilo que é possível de ser, mas possa ser que não seja. Possa vir à tona. A liberdade dada por Deus a Adão e Eva, provocava em Adão e Eva a capacidade de se tornar livre de Deus, virar as costas para Deus. E eles usam justamente essa liberdade para virar as costas para Deus. Logo, aquilo que era possível, liberdade, se tornou real. O mal é a mesma coisa. E se eu consigo virar as costas para Deus, você acha que não há possibilidade em mim de fazer outros maus? De praticar outros maus? Quando você volta os seus olhos ao verso de número 21, Paulo está demonstrando que o mal não é algo real, ele é possível. Ele diz assim, acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele está comigo, mas ele está aqui dentro, ele está aqui. Eu posso trazer ele para essa realidade ou não. O bem e o mal estão aqui dentro de mim, é possibilidade. Só que eu não consigo fazer o bem. Eu trago para esta realidade o mal que eu não quero. Aí de possibilidade, o mal se torna realidade, porque eu tirei daqui e coloquei para esta materialidade.
É isso que Paulo fala no verso de número 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Aqui ele já está falando de fazer, então já é real. O mal que não quero, é esse que faço. Por isso que quando Paulo se depara no espelho no domingo de manhã, que ele está começando a arrumar a sua vida, a sua roupa, fazer a barba para vir para a igreja, este mesmo Paulinho olha para si e percebe o quão é fácil tirar o mal de dentro de si. Como é fácil virar as costas para Deus. Irmão, não precisa de curso para virar as costas para Deus. Não precisa de curso para rejeitar Deus. Não precisa de curso para você abandonar Deus. Não precisa de escola acadêmica, faculdade. Não precisa de curso online. Não é necessário, é muito fácil você e eu rejeitarmos Deus, tirarmos esse mal de dentro de nós. E quando Paulo percebe que é muito fácil quebrar essa regra, é muito fácil abandonar Deus e praticar o mal, Paulo fala então no verso de número 24, miserável homem que sou. Diferente, por exemplo, talvez do cristianismo no Brasil hoje, onde me parece que é um poder e é status, eu vou usar o termo com autoridade, status. O que você é, sou pastor? O que você é, Paulo? Miserável. O que você é, brasileiro? Eu sou o profeta. O que você é, Paulo? Miserável. O que você é, fulano? Eu sou o cantor fulano de tal. Eu sou o pregador e para me levar para a tua igreja são 20 mil, 30 mil antecipado, porque eu levo as multidões, eu atraio, e eu isso, e eu aquilo, e você, Paulo, é quem? Eu sou um miserável. E por que você é miserável, Paulo? Porque eu queria fazer o bem, sabe, eu queria amar mais, eu queria perdoar, eu queria me relacionar, eu queria liberar a generosidade, eu queria, mas não dá. Só ouvir a voz do fulano já me dá coisas. Só de ouvir o nome do fulano, eu já não aguento, já me dá coisas. Eu já esqueço que sou crente, já me ferve. Aí eu começo a regalar os olhos, minhas pupilas dilatam, porque aquela pessoa me faz mal. Quem tu é, Paulo? Eu sou miserável. Quem tu é, igreja no Brasil? Aqui no Brasil, as igrejas estão crescendo de modo assustador. Aqui no Brasil o evangelho está indo como? Está indo para onde? Está indo para onde? Que caminho é esse que eu não estou vendo? Que eu não vejo o Brasil diminuir os seus dados estatísticos de violência. É melhor viver na Angola, em países de guerras internacionais, do que dentro do Brasil, um país violento. Então está indo para onde com esse cristianismo do Brasil? Gente sem amor. É pastor que não consegue, por exemplo, perdoar outro pastor. Eu não consigo entender como é que tu é pastor. Eu não consigo entender, porque supõe-se que se é pastor, né, ele já passou, né, ele é o modelo daquilo ali que ele prega, né? Supõe-se isso. A gente esquece que é um ser humano normal. Mas supõe-se que essa estrada da vida ele já passou. Então, o que tu é, Paulo? Eu tenho até vergonha de falar, mas eu sou miserável. De todos os pecadores, disse meu amigo Paulinho, eu sou o principal. Por isso que eu me incomodo, quando eu vou conversar com alguém, eu me incomodo. E eu pergunto, qual é o teu nome? Pastor? Não, irmão. Eu perguntei, teu nome? Então, meu nome é Pastor. Não, irmão, acho que o irmão não me entendeu. Qual é o teu nome? Pastor. Então eu falei o seguinte, tá bom, pastor. Fala com o fulano de tal lá, como é que é o nome dele? Não sei, é pastor. Coloca o título na frente do nome. Eu não consigo entender, como se fosse, sabe, uma cadeira
especial, um assento VIP para pastor. Não, isso para mim não é evangelho. Eu não consigo compreender um negócio desse, não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. Existe um mal. Você se engana porque quer. Existe um mal. Mal como possibilidade que vira realidade. Aí no verso de número 21, este mesmo Paulinho ainda dá outra dica sobre o mal. Aí este mesmo Paulinho, ele diz assim no verso 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então veja, mal como possibilidade que virou realidade, porque eu trouxe para essa matéria, eu trouxe para esse contexto de vivência nossa, até então estava aqui, mas eu coloquei daqui para fora. Agora esse mal que era possibilidade que virou realidade, torna-se radicalidade. Repito, o mal que era possibilidade, que virou realidade, agora ele é radicalidade. Ele torna-se radical. E de novo nós temos que voltar para Adão e Eva. Há um momento lá no Éden, que Adão e Eva comem do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E aí quando você olha para esta expressão, eu quero aqui deixar bem claro para os irmãos uma coisa. Adão e Eva, desculpa o meu linguajar, não era burro. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, não significa que Adão e Eva eram burros, leigos, com falta de conhecimento. Claro que não estamos falando de conhecimento científico que temos hoje comparado a eles. Mas eles não eram burros, não eram leigos. Eles não tinham nada a ver com a falta do conhecimento. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal tem outro significado. E significa trazer a prerrogativa e autoridade para si do que é bem e do que é mal. Eu vou traduzir. Quando eles comem do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles viram para Deus, em outras palavras, de modo subliminar, de modo indireto, eles viram para Deus e dizem assim: Deus, a partir de agora, não é somente o Senhor que pode dizer o que é bem e o que é mal. Não é somente o Senhor que pode definir o que é certo e o que é errado. Porque, Deus, venhamos e convenhamos, nem tudo que o Senhor fala, eu aceito. Nem tudo que o Senhor quer, eu desejo. Nem todos os teus planos são favoráveis para mim. Então eu, Adão, e a minha esposa, Eva, nós dois, representantes da humanidade, resolvemos o problema da raça humana. Nós trouxemos para nós também a prerrogativa e a autoridade de dizer o que é certo e o que é errado. Por isso que tem esse monte de achismo por aí afora, principalmente na nossa era digital, que todo mundo é perito em tudo, e todo mundo sabe falar sobre tudo, e todo mundo acha tudo, e todo mundo demonstra o caminho para o sucesso de tudo. Então trouxemos Deus também a prerrogativa para nós. Então o Senhor agora, é nesse sentido que a serpente diz: ah, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Ele. Não é que vou virar Deus, é que também vou definir o que é certo e o que é errado. E quando Adão e Eva, eles cometem o fato e o ato de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, não entenda isso só como algo moral, porque quando a gente fala de pecado, a gente acha que pecado é só uma questão moral. Só que a Bíblia fala de pecado e pecados, e pecados é o que você chama de imoralidade. Então o pecado de Adão e Eva de comer do fruto do bem e do mal não é um simples ou um mero pecado da desobediência. Isso é muito banal. Jesus morreu pela desobediência, isso é muito banal. Jesus não morre só por causa da desobediência. Jesus, ele morre porque houve um estado de rebeldia. Deus, não quero mais nada com você. Daqui para frente a gente consegue decidir tudo em nossa vida.
pode ficar quietinho no teu canto. Agora a gente também sabe o que é bom, e a gente sabe também o que é mal. Agora a gente delimita o que é mal, e agora a gente delimita o que é bom. Não precisamos mais de você. É contra esse tipo de pecado que Jesus veio morrer. Que pecado é esse? É o que os teólogos chamam de pecado original. Quando eles comem do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal, o mal se torna radical. Por radical, entenda, veja, possibilidade está aqui dentro de mim, eu trouxe para essa realidade, agora se tornou-se radicalidade. Radical é quando o mal faz parte de mim. O mal está nas minhas entranhas, por isso que Paulinho falou no verso de número 21, o mal está comigo, ou seja, eu deito, o mal deita, eu levanto, o mal levanta, eu subo no ônibus, o mal entra comigo, eu estou trabalhando, o mal está lá comigo, eu sentei no carro, ele sentou comigo, o mal está comigo. É o mal radical, é o mal que faz parte de mim, é o mal que está em mim, é o mal enraizado em mim. Esse é o mal radical. É um mal tão radical que o salmista Davi escreve no Salmo 51, verso de número 5. Porque em pecado eu fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então não é só o mal que está comigo, como disse Paulo, é o mal que eu fui gerado. Gosto da expressão de um pastor que diz que quando Adão e Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, induzido pela serpente, nós viramos uma serpentinha. E aí nós não conseguimos mais deixar de mostrar as presas venenosas para o outro. É por isso que depois que o mal é uma possibilidade que virou realidade, entrou na radicalidade, agora este mal, ele é inevitável. Repito, o mal agora é inevitável. É o que Paulinho fala aí no verso de número 18, Paulinho diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, é esse que eu faço. Mal inevitável. É por isso que você se pega, vira e mexe com pensamentos vingativos de maldade. Ou vai dizer para mim, irmão, que agora você que está na vibe do dorama, aí você vê aquelas pessoas que são más, aquelas pessoas que são ruins, e de repente essa pessoa começa a sofrer aquilo que ela plantou, e você chama isso de justiça. O bem está vencendo, ele está apanhando, e aí a gente fica tão contente, porque na verdade ele está recebendo um ato de violência, ele está sendo espancado, ele está sendo torturado, mas ele é um mal, e ele merece isso mesmo. Só que você que está aqui de fora, que entende que a violência é uma justiça, e esse é um pensamento errado sobre a justiça, você vai dizer, é isso mesmo, soca mesmo Jesus, é isso aí, mata Jesus. É inevitável. Ou você vai querer esconder que se você puder fazer uma pirraça para o teu marido, você não vai fazer. Para a tua mulher, você não vai fazer. E vai fazer com intencionalidade, com a arquitetura sobre aquilo, para doer no outro mesmo. Você vai dizer que não vai pensar? É inevitável, é por isso que temos guerra. É por isso que um país gigantesco, maior do mundo, invade um minúsculo. Mal inevitável. Mal inevitável. É o que Santo Agostinho, quando lê Paulo, porque Paulo lê Moisés,
Paulo lê Gênesis, e Santo Agostinho lê Paulo, que lê Gênesis, e Santo Agostinho então diz assim, que quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, esse homem que supostamente assumiu um controle sobre si, ele perde o controle sobre si, então ele não consegue mais deixar de fazer o mal, ele não consegue mais deixar de pensar no mal, ele não consegue mais de desejar o mal, é inevitável. Esse é o quadro clínico de toda a raça humana. É esse. E aí, quando eu parei aqui, porque eu tenho outros maus para falar aos irmãos, o mal como legalidade, o mal como instrumentalidade. Eu tenho outros maus, mas não falarei agora, deixarei para a segunda temporada, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-caverna, até que parece. Eu me fiz uma pergunta, como os discípulos se fizeram uma pergunta para Jesus, em Mateus capítulo de número 19, verso de número 25, os discípulos então olharam para Jesus, depois das ministrações de Jesus, e eu, quando analisando o mal, eu olhei para mim mesmo, olhei para a raça humana, e aí eu me lembrei deste versículo, e este versículo diz assim: Jesus, neste caso aí, quem é que pode se salvar? Quem? Quem é que pode se salvar? Então Jesus, ele diz no verso seguinte, verso 26, e isso me confortou o coração. Jesus olhou para mim e me fez lembrar desse versículo, e eu fui ler, e aí no verso de número 26, Jesus diz assim, para o homem realmente impossível, não dá não. Abre as comportas do inferno e joga todo mundo lá dentro. É isso aí. Não há um justo sequer, diz as Sagradas Escrituras. Todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Abra as comportas do ferro e joga em massa. Arma nuclear espiritual. Puf, joga lá. Então quem é que pode ser salvo? Aí Jesus diz, realmente para o homem, não adianta você orar, você jejuar, você orar mais que o outro, isso daí é obrigação, você tem que fazer porque isso é relacionamento. Não encare ler a Bíblia como um ato de santidade, encare ler a Bíblia como um ato relacional. Não encare a oração como um ato de santidade, encare a oração como um ato relacional. Não encare o jejum como um ato de santidade, encare o jejum como um ato relacional. Porque quando eu encaro como ato de santidade, eu começo a menosprezar o outro, mal. Dentro da igreja, leia a Bíblia para se relacionar com Deus, ore para se relacionar com Deus, jejue para se relacionar com Deus, esse é o objetivo, isso é vida espiritual, isso é alimento espiritual, você tem que fazer para este fim, relacionamento. Então Jesus vem e diz, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então a salvação para o homem, mas como é que eu conquisto a salvação? Aí vem Jesus em João 3,16, porque Deus o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. A salvação só está em Jesus, porque esse mesmo Jesus, em 1 João, o mesmo João, escreve em 1 João capítulo 3, verso de número 8, a parte B, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Algumas versões diz, para desfazer as obras da maldade, inclusive o mal dentro de mim. Então por que eu posso dizer que eu sou um santo? Por causa do Cristo. Por que eu sou um cristão? Por causa do Cristo. A salvação não diz respeito a mim. Eu só aceito. Porque é um dom. Escreveu Paulinho em Efésios, capítulo 2, verso de número 8. É dom que alcançamos pela fé. Deus dá. Você quer o presente?
Agora, se relacionar é outra coisa. Intimidade é outra coisa. Partilha é outra coisa. Então, como é que eu posso tentar vencer este mal em mim? Ou tentar diminuí-lo, este mal em mim? Então, eu acredito que se é verdade que o mal faz parte da natureza carnal, também é verdade que o domínio próprio faz parte da natureza espiritual. Em outras palavras, muito mais do que buscar dons, busque frutos do Espírito. Porque às vezes você pode ter o dom, como Sansão, e só fazer presepada. Você pode ter dom, como Salomão, e andar num caminho torto. Muito mais do que buscar dons, busque os frutos do Espírito. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Desenvolva isso. Segundo, Paulo escreveu em Gálatas 5,16: por isso vos digo, andai em espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se submeta ao Espírito Santo, torne-se íntimo dele, amigo dele, passe tempo com ele, não para receber revelação da vida alheia, irmão. Por que eu quero saber da vida do outro, irmão, se eu não consigo dar conta da minha? Para que tu quer dom de revelação? Eu ia falar adivinhação, mas está repreendido em nome de Jesus. Para que eu quero dom de revelação, para revelar a vida do outro, se eu não consigo me endireitar? Olha para você primeiro. Tira como disse Jesus, o paralelepípedo do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Tire essa pedra dentro do teu olho, cuide de você, olhe para você. Então se submeta ao Espírito Santo, seja íntimo do Espírito Santo. E terceiro, seja um discípulo de Jesus que imita Jesus. Porque se Jesus veio para desfazer as obras do mal, eu tenho que ser um discípulo tão grande, tão perto, tão íntimo, tão quanto o Cristo para desfazer as obras do mal, a começar de mim. Um mal em mim. Eu preciso. Então eu oro. Eu oro para que Deus ele tenha piedade de nossas vidas e nos ajude a vencer o mal. Eu oro para que você e eu não sejamos iludidos pelas falácias do diabo e até mesmo pelo poder do diabo. Está subindo para a tua cabeça, irmão, toma cuidado, pode ser do capeta. Porque o diabo fez isso com Jesus, ele mostrou poder, ele mostrou glória. Você vai ser poderoso, eu vou te dar todos os reinos da terra. Toma cuidado, está subindo para a cabeça, pode ser do capeta. Então eu oro para que você e eu não sejamos iludidos pelo diabo. Oro para que você e eu possamos alimentar o nosso lado espiritual e nos tornar tão íntimo do Espírito Santo e tão discípulo de Jesus para controlar a nós mesmos e não os outros. Oro para que você e eu não olhemos para o outro, olhemos para nós. Porque quando Jesus diz, livra-me do mal, na oração do Pai Nosso, eu acredito que Jesus não está só orando para que Deus nos livre do mal externo, mas principalmente do mal que eu posso ser e do mal que eu posso fazer. É para isso que eu oro. Deus os abençoe.